Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre esse livro aqui. Esse livro se chama A Cura do Ciúme. Ele é de um autor já conhecido aqui do canal, o Robert Léry. O Robert Léry, ele é psicólogo, autor e professor. Ele traz o tema ciúme, né, nesse livro baseado na terapia cognitivo-comportamental. E o que me chamou a atenção nesse livro foi a forma empática que ele trouxe esse assunto, porque quem tem dificuldade para lidar com o ciúme vai saber que já foi muito julgado muitas vezes, é visto como algo negativo, que sentir ciúme pode ser visto como uma fraqueza ou até um desvio de caráter, alguma coisa assim. E o Léry, ele vem trazer nesse livro o quanto essa emoção, ela é uma emoção natural, assim como sentir amor, sentir raiva, sentir qualquer outra emoção. Só que a gente tem, né, muitas pessoas têm a dificuldade de lidar com uma emoção que ela é tão intensa e com algumas características que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Quando ele traz isso de que quase todas as pessoas já experimentaram o ciúme, experimentam o ciúme no decorrer da sua vida, ele já traz isso de que você não está sozinho, né? Então, essa empatia, essa maneira que ele trouxe, eu penso que quem está sofrendo com isso aqui vale muito a pena dar uma olhada. Como todos os livros desse autor, ele traz escalas, questionários, então você vai aplicando ali na hora da leitura, isso ajuda também a compreensão, a ver a intensidade do seu ciúme, então eu recomendo que tenha o livro. Mas eu vou trazer aqui as ideias principais, como eu costumo fazer aqui no canal. Vamos lá. Quando que a gente e quando que a gente sente ciúme? Ele traz que a gente sente ciúme sempre que uma relação é especial para nós. A gente não vai sentir ciúme numa intensidade grande quando é uma relação que não é tão significativa, que não é especial pra gente. A gente vai sentir ciúme naquelas relações em que a gente tem um vínculo e que a gente gosta muito daquela pessoa, que torna aquela pessoa especial pra gente. E aí, quando isso acontece, né, quando eu sinto que essa relação está sendo ameaçada por uma terceira pessoa, que eu entendo como uma ameaça, eu posso sentir ofensa, eu posso me sentir ameaçado, e aí começa a desencadear várias emoções que vão ser faladas aqui. Ele traz também que uma pessoa ela pode ser muito boa, ela pode amar seu companheiro, sua companheira, ter realmente admiração, compromisso com aquela pessoa, e ainda assim e também querer que esse relacionamento vá para frente, evolua, dê certo, e ainda assim ser pego, né, pela emoção do ciúme. Isso não está relacionado a ser uma boa ou uma má pessoa. E quando isso acontece, essa pessoa ela é tomada por uma ansiedade e por um medo, né, de perder essa pessoa, de ser abandonado, de ser rejeitado. E essa ansiedade, esse medo, faz com que ela tenha reações a partir daquelas emoções que ela está sentindo e comportamentos que aí realmente enfraquecem, ameaçam aquela relação que ela tanto queria proteger. Então, olha só que confuso, que cheio de emoções ali, amor, ódio, então tem contradições. É muito difícil sentir ciúme, né? Ele fala aqui no livro que é uma das emoções mais difíceis de controlar e ele considera também a mais perigosa. Ela é uma emoção trágica, como ele traz aqui, porque ela é composta pela combinação de amor intenso e medo intenso. E aí a gente tem ações resultantes disso que vão comprometer o relacionamento. Não é uma emoção errada, não é errado sentir ciúme porque é uma emoção natural, né? Ela é humana. E aí, todas as pessoas que experimentaram já o ciúme numa relação, ou que a relação foi prejudicada, né, por não saber lidar com o ciúme, provavelmente já ouviram algumas frases de amigos, conhecidos, familiares, ou até mesmo de alguns profissionais.
Frases do tipo, ele traz aqui no livro, você deve ter baixa autoestima. E aí o autor fala, nem sempre, pode ser que a pessoa tenha uma autoestima legal e que ela entenda que ela não merece ser passada para trás, traída, enfim, né? E é por isso que ela sente ciúme. Você tem que tirar isso da sua cabeça. É uma outra frase comum para quem sente ciúme, só que a gente não consegue tirar pensamento da cabeça. Sempre que a gente tenta suprimir um pensamento, ele volta com força total. Então, o que ele diz? Você precisa aprender a aceitar os seus pensamentos e aprender a lidar com eles, né? Sem que você seja governado por esses pensamentos. Tente pensar positivamente. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Como se fosse assim, então eu vou começar a pensar que tá tudo certo. Isso frequentemente faz as pessoas se sentirem pior, porque se esse for o melhor conselho que você pode receber, então ele parecerá sem esperança, porque você vai saber que você não consegue fazer essa troca, né? Se eu tô pensando tão negativo sobre o meu relacionamento, então, é só pensar positivo, né? E aí ele traz aqui uma listinha de frases que o ciumento costuma ouvir, e também uma que eu vou trazer aqui, que é da vítima, né, dessa pessoa, do alvo dessa pessoa ciumenta, que é, você deve confiar em mim. E aí ele diz, receber a ordem de confiar em alguém raramente funciona porque isso não valida seu esforço ou suas razões para se sentir como se sente. Ou ainda, você está maluco. E aí isso só se soma aos temores de rejeição e abandono, o que aumenta a probabilidade do ciúme. Então, frases como essa, às vezes as pessoas, na melhor das intenções, tentam ajudar, mas acabam piorando. Então, ele entra no conceito do ciúme. O que é o ciúme? E aí ele fala, é uma paixão direcionada contra a ameaça de traição ou abandono. É uma raiva direcionada a alguém que a pessoa que está sentindo ciúme entende como intruso ou competidor. De todas as emoções, aqui como eu falei, ele considera essa a mais difícil de controlar e a mais perigosa. A pessoa se sente sobrecarregada, sem controle e tomada pelo ciúme. Mais adiante no livro, ele usa a palavra sequestrado pelas emoções, sequestrado pelo ciúme. E eu acho que é exatamente esse o termo mesmo, porque sempre que a gente ouve o relato de alguém que tem muita dificuldade de lidar com o ciúme, essa pessoa relata como se realmente não conseguisse tomar as rédeas da situação. Ela fica realmente sequestrada por aquelas emoções. E o ciúme, então, ele ocorre quando nós tememos que o nosso relacionamento especial, então eu tenho um vínculo com alguém, eu sou vinculada a alguém que eu gosto muito. Nesse livro ele traz mais sobre relacionamentos amorosos, mas a gente pode pensar nisso nas relações de amizade, na família. Como é uma emoção universal, a gente vê isso entre os animais também. Quem tem cachorro, quem tem algum outro animal de estimação já deve ter percebido assim, o quanto eles sentem ciúme também. Então, é sempre que essa relação especial que a gente tem com alguém, ela tá ameaçada. A gente tem medo que aquela pessoa que a gente ama, que a gente está vinculado, estabeleça uma nova relação com a terceira pessoa e que seja mais forte, mais conectada, mais vinculada do que a nossa. Então a gente vê isso como uma competição e começa a sentir algumas emoções a partir disso. Então ele fala que o ciúme nunca ele é no vácuo, né? É sempre uma terceira pessoa que existe ali nessa relação. Tememos que essa relação se desfaça, então que a gente seja humilhado, marginalizado, abandonado, e isso tudo vai, né? Imaginem todas essas sensações aí, o quanto vai gerando emoções fortes. E aqui entra a primeira avaliação que eu acho legal a gente olhar para isso, porque talvez a gente nunca tivesse pensado nisso antes. A gente fala, eu senti ciúme. E aí a gente pensa, ok, ciúme, uma emoção só. Nunca é uma emoção, são vários sentimentos confusos e poderosos, tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. Ansiedade, tá presente. Desespero,
depressão, tristeza, medo, raiva, confusão, uma sensação de impotência, tudo isso junto ao mesmo tempo e mais o amor que a gente sente pela pessoa. Então, olha que confusão e que difícil mesmo, né? Nunca é um sentimento só. Então a gente fala, eu senti ciúme. É tudo isso dentro, né, de um balaio aí que vem em ondas quando a gente sente. Outra coisa legal que ele trouxe, que a gente fala, eu senti ciúme, mas além de todas essas sensações e essas emoções, a gente tem os pensamentos. Então, além de tudo isso, ainda tem os pensamentos, que é, por exemplo, ele está interessado nela, ele não deveria achar outra pessoa bonita além de mim, ele vai me deixar, eu preciso saber tudo o que está acontecendo. Então, acontecendo todas aquelas emoções, esses pensamentos, imaginem, né, tudo isso para quem não consegue controlar, não consegue administrar essa gama de emoções. O problema não tá em sentir o ciúme, ele traz. O problema tá no que a gente faz com isso, né? Então, quando a gente tem tudo isso, a gente coloca em ação estratégias para tentar ter o controle da pessoa. E essas atitudes com base no ciúme, buscando uma reafirmação, fazendo perguntas para a pessoa, checando tudo que puder, é para ter certeza de algo, é querer saber, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí que tá o problema, né? Como ele fala, o ciúme ele é motivado pelo desejo insaciável de saber com certeza o que está acontecendo, o que nos leva a imaginar os piores cenários possíveis, começa a imaginar coisas e acreditar nesses pensamentos, e aí a gente quer agir, né? Então, a maneira que a gente vai agir e quais as estratégias que a gente vai utilizar para ter o controle da situação, o controle da pessoa, é que vai nos trazer problema. E se você observar, quando a pessoa está tomada pelo ciúme, isso tudo acontece muito rápido. Tudo isso que eu trouxe aqui acontece rapidamente, em fração de segundos, em alguns minutos. E aí a pessoa fala e age normalmente por impulso, o que traz uma consequência pior ainda. Daí, como eu falei, eu gosto muito dos livros dele, que ele sempre traz escalas, questionários. Na página 19, ele vai trazer uma escala, a escala do ciúme. Não sei se vai dar para ver certinho aqui, mas vou tentar mostrar para vocês. São várias frases, várias perguntas que você vai marcando, como nunca, realmente, às vezes, frequentemente, sempre. E aí você vai saber qual o nível do seu ciúme, se ele realmente é um problema na sua vida e como que você lida com ele. Logo em seguida aqui ele já traz as estratégias, essas que tanto prejudicam, né, o relacionamento, da forma que você pode estar lidando com o seu ciúme. Como, por exemplo, falar com o parceiro como se ele sempre precisasse se defender. Sabe quando a gente já chega acusando a pessoa? Ela, às vezes, né, pode acontecer da pessoa nem não estava com uma intenção de trair ou não está enganando, e aí o outro já vem cheio de acusação, insinua que não pode confiar, examina redes sociais, telefone, e-mail, GPS, pergunta para os outros o que eles sabem a respeito, fica amuado, se afasta, fica indisponível, evita sexo, ou tenta convencer o parceiro a não conviver mais com amigos, quer que ele evite relações sociais, né, que ele tinha. Enfim, aqui ele traz várias estratégias que a gente, na ânsia de querer ter certeza das coisas, querer saber o que está acontecendo, acaba prejudicando ainda mais. Então, aquilo que eu tanto temo, que é que esse relacionamento acabe, às vezes pelas minhas estratégias eu vou estragar de fato o relacionamento. E aí ele entra numa parte que ele fala sobre fatores que interferem, né, que fazem a gente entender por que algumas pessoas são mais ciumentas que as outras. Então ele traz
O nome do capítulo, eu acho que é um subtítulo, não sei se é subtítulo ou se é capítulo, enfim, é apego e compromisso. Ele fala que as experiências que a gente tem na infância, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com as primeiras pessoas que a gente teve vínculo, que a gente se relacionou, essas experiências vão fazer com que a gente entenda, né, a vida, entenda os relacionamentos e faça com que a gente seja mais tranquilo, mais desconfiado, mais preocupado com traições. A gente pode acreditar que não pode confiar nas pessoas, a gente pode, né, ter vivido situações e que a gente entendeu que as pessoas não são confiáveis. Então a gente já vai para a vida dessa forma. E aí a gente vai ter um relacionamento amoroso já esperando que em algum momento vai ter uma traição. Quais são essas situações, né, que fazem com que a gente tenha esse tipo de... que a gente seja mais dessa forma? Separação dos pais, ele traz, doença, morte, pode ter a crença de que as pessoas, então, que você confia, que você ama, poderão desaparecer, te abandonar, né, te deixar. Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Que eu gosto muito de explicar isso. Não é porque todo mundo que teve pais separados vai ser ciumento. Isso não é uma regra. Então, se os meus pais se separaram na infância, então eu vou ser uma pessoa ciumenta. Não, mas esse pode ser um componentezinho, um fator, entende? Aí ele traz aqui, que vai ser provavelmente o tema do nosso próximo vídeo, estilos de apego. Existe um livro chamado Apegados, que eu gosto muito, que fala sobre os estilos de apego que a gente desenvolve na vida, né? Cada pessoa tem o seu. E aqui ele só dá uma pincelada nesse tema, mas como eu gosto muito, o próximo vai ser sobre isso. Ele explica, né, que nós somos diferentes no quanto nos sentimos seguros nos nossos relacionamentos. Então, por exemplo, eu sou casada com o Leandro. O meu estilo de apego, ele pode ser seguro e o estilo de apego do Leandro pode ser ansioso. Um exemplo, tá, gente? Não é só um exemplo. E aí, talvez por ele ter um estilo de apego ansioso, ele seja preocupado, ele seja mais inseguro com relação ao relacionamento e eu não. E às vezes a gente não conhece isso, não sabe que é assim, e aí surgem os problemas, né? Então, conhecer o nosso estilo de apego, saber de que forma que eu sou, que meu companheiro, experiência nos relacionamentos íntimos. Então, como que foi a experiência com relacionamentos mais íntimos dessa pessoa, desde a infância até o momento atual, em que ela está tendo dificuldade para lidar com o ciúme, né? Se sente confortável nesses relacionamentos ou não? A sua história de relacionamentos, às vezes a pessoa não teve sorte, né? Teve relacionamentos problemáticos desde lá de trás. Ele trouxe o exemplo, vinha tendo problemas de relacionamento com as pessoas e depois se relacionou com um narcisista. Tudo isso vai contribuindo para que a pessoa se sinta insegura nos relacionamentos, né? Seu compromisso e investimento. Então, no início do relacionamento, ela tem um tipo de compromisso, de investimento nesse relacionamento, que às vezes é menor, então vai sentir menos ciúme. Aí numa fase mais intermediária ali, em que a pessoa tá vendo que aquele relacionamento vai dar certo, mas não sabe se vai durar, vem uma incerteza, ali tem um aumento do ciúme, né, segundo o autor. E aí a tendência é que, à medida que o relacionamento vá indo para frente, vá durando mais, o ciúme vai diminuindo. E aí ele fala, então, da parte que eu acho mais importante de todas, que é como que é composta a mente ciumenta. Que ele traz 4 partes dessa composição. Uma delas são as crenças centrais. O que é isso? Talvez vocês já tenham visto na internet, todo psicólogo da terapia cognitivo-comportamental gosta muito da analogia das lentes. As nossas crenças centrais são ideias que a gente vai formando ao longo da vida, especialmente na infância, adolescência. São ideias que a gente, bem generalistas, que a gente faz a respeito de nós mesmos,
dos outros e do mundo, e que guiam o nosso olhar para o mundo, para a vida, né? E aí a gente gosta da analogia das lentes, porque é como se a gente estivesse usando óculos e esse óculos tivesse uma lente, vamos pegar que a lente estivesse marrom. Não importa o quão colorido o mundo tá, a gente vai enxergar através daquela lente, vai estar marrom, vai estar distorcida essa imagem. E as nossas crenças são a mesma coisa. A gente tem uma ideia fixa e generalista a respeito da gente mesmo, por exemplo, e a gente vai ter um olhar enviesado para o mundo a partir daquela crença. Por exemplo, se eu entendo que eu tenho uma crença central de que eu não mereço ser amada, eu vou olhar para o mundo com esse olhar e tudo para mim vai ser um sinal de que, não, realmente é porque eu não mereço ser amada. Ou eu vou ficar buscando essa confirmação, né? E aí a gente confunde a nossa crença central com fato, como se realmente aquilo fosse uma verdade. Quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, quando a gente está com uma emoção mais negativa, a gente tem uma tendência a acreditar nos nossos pensamentos. Então ele fala, identifique as suas crenças, para que as suas crenças centrais que contribuem com o ciúme. E aí examine os fatos, busque, né, os fatos, a lógica para determinar a verdade. Aí aqui na página 44, deixa eu mostrar para vocês. Ele traz exemplos. Eu vou ler um deles só. Se você tem uma crença central de que não merece ser amado, pode temer que seu parceiro encontre alguém que seja mais interessante ou atraente que você. Então é isso, assim, dependendo da crença que a gente tem a respeito da gente mesmo, dos outros, né? A gente vai enxergar as situações a partir daquilo ali. E vai confundir aquele pensamento, aquela crença com fato. E aí a segunda parte da mente ciumenta que ele traz é o livro de regras. Nada mais é do que pressupostos ou regras da TCC, que a gente fala muito disso, que a gente vai criando ao longo da vida e que guiam, né, norteiam a forma que a gente enxerga também as coisas. Por exemplo, se eu tenho uma crença, né, se eu tenho uma regra, desculpa, de que o nome do meu marido é Leandro. Se o Leandro me ama, então ele não deveria achar outra mulher bonita ou atraente. Se eu tenho essa regra, qualquer coisa vai virar um problema, né, pro Leandro. Se ele, sei lá, se eu souber que ele achou alguém bonita, ele já vou entender que ele não me ama e isso vai virando um problema. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que ele traz com relação a isso. Tipo de regras, né, que as pessoas podem ter. Não devo confiar em outras pessoas porque elas vão me trair. As regras, os pressupostos são sempre assim: se tal coisa, então tal coisa. Se alguém me decepcionar em alguma coisa, então nunca mais vou confiar nessa pessoa novamente. Entende? São regras que a gente coloca. E quais são as consequências, então, dessas regras, né? Ele botou, vamos examinar essa. Se meu parceiro realmente me amasse, que é aquela que eu trouxe para vocês, nunca acharia outra pessoa interessante ou atraente. E aí ele fala, a gente deve fazer as seguintes perguntas, então, nesse caso, para avaliar se isso realmente é realista. Faz sentido que você seja a única pessoa no mundo que seu parceiro acha interessante? Você acha outras pessoas atraentes? E daí se você acha, né? Porque é natural que a gente ache outras pessoas bonitas, atraentes, tá tudo certo. Isso significa que ele não pode confiar em você? Você deixa de ser uma pessoa confiável só porque você acha outra pessoa bonita, atraente? Então, né, ninguém vai estar à altura das expectativas que estão por trás dessa regra. Não vai dar certo com ninguém, então, porque não tem como alguém achar só você no mundo interessante. Então, talvez a sua regra não seja essa, né? Seja outra regra e que esteja também prejudicando. A outra parte da mente ciumenta é o pensamento enviesado.
gosto muito dessa parte também. Acho que em outros vídeos ali eu já falei sobre as distorções cognitivas. São pensamentos que a gente tem, né? Um estilo de pensamento com vieses e que nos levam à distorção. Ele traz aqui o exemplo da leitura mental, que é quando a gente pressupõe que sabe o que o outro está pensando. A gente não tem como saber o que a outra pessoa nos fala, pensa, se ela não nos falar. Então eu posso ter pensamentos do tipo, ela está atrás do meu marido, ele acha que ela é sexy. Então eu tô sempre achando que sei o que o outro está pensando. Tem exemplo legal sobre isso daqui, que às vezes a gente acha uma pessoa bonita, ou sei lá, e aí essa pessoa tá no mesmo ambiente que a gente tá com o nosso companheiro ou com a companheira, e aí a gente vai olhar para a pessoa e achar que ela também tá, olha só, ela tá olhando porque ela achou bonita. E beleza, é algo muito relativo, talvez a pessoa tá olhando porque olhou, né? E aí eu faço a leitura mental de que sei que ele tá achando ela bonita, tá pensando como ela é bonita e tal. Tem a adivinhação também, que é um pensamento enviesado também, de achar que a gente consegue prever o que vai acontecer no futuro com certeza. Então a gente pode pensar, ele vai sair com outra pessoa, ele vai ser infiel, e a gente acredita nesse pensamento e tem reações a partir disso. Tem a catastrofização, que até tem um vídeo que eu fiz aqui sobre isso. Eu, por exemplo, eu ficaria devastado se eu fosse traído. É o fim se ele achar outra pessoa mais interessante do que eu. E aqui ele traz então uma lista, né, de distorções de pensamento que podem atrapalhar muito e atrapalham, né, a mente ciumenta. E a quarta e última parte, então, da composição da mente ciumenta é a preocupação e ruminação. O que é isso, né? Se preocupar com... O que seria se preocupar nesse caso aqui da mente ciumenta? É basear-se em previsões negativas do futuro, igual ali a adivinhação, e acreditar nisso, achar que realmente vai acontecer e ficar prevendo essas situações. Ou se apegar aos aspectos negativos do passado da pessoa e ficar remoendo, ficar ruminando, como ele chama. E aí ele fala que quando a gente faz isso, a gente fica aprisionado num pensamento negativo. Agora, olha o contrário. Digamos que eu penso, ele acha a fulana bonita. E aí eu logo tenho um pensamento mais realista e ok, todos achamos pessoas bonitas, né? Tá tudo certo. E aí eu me liberto desse pensamento. Próximo, né? Vem o próximo pensamento. Agora, se eu pego esse pensamento, ele acha a fulana bonita, e aí eu começo a me preocupar com isso, ele fala que a mente da gente fica patinando como uma roda num barro, e é uma verdade, né? E a gente vê mais aspectos negativos que vão vindo à mente, porque a nossa mente é bem criativa, né, gente? Se a gente deixar, vai longe, levando a mais ansiedade, mais depressão e mais ciúme. Então, da mesma forma quando a gente fica ruminando o passado. Então ele fala, valide o seu ciúme. Entenda que essa é uma experiência dolorosa, ela é pesada e difícil e que você não está sozinho. Porque daí ele diz que ele traz, né, ali na próxima parte do livro, que é essa parte 3 aqui, ele vai trazer então as estratégias, né, baseadas na terapia cognitivo-comportamental para contornar o ciúme, para lidar com ele. E essa aqui vai ser, eu vou trazer no próximo vídeo. Vou escolher algumas técnicas aqui que eu acho que possa ajudar, né, quem tem essa dificuldade. Mas eu espero que até aqui já tenha te ajudado a entender um pouquinho. Quando a gente conhece esse funcionamento da nossa mente, a gente já começa a olhar diferente e fica um pouco mais fácil de lidar com essa emoção que é tão intensa, tão difícil e que pode prejudicar o relacionamento que é importante para você.
Então eu espero que você tenha gostado e no próximo vídeo eu trago as estratégias. Até lá!